Olá, meu bem, meu nome é Nana Prado, você está no canal Entre Nós Tarô, que é o seu canal quando o assunto é relacionamentos. Esse é um canal onde eu faço leituras para relacionamentos amorosos, relacionamentos em família, relacionamentos ligados à prosperidade, abundância, dinheiro, trabalho, negócios. Então, se você se conecta ou gosta desse tipo de leitura, fica aqui porque eu tenho certeza que tem alguma leitura aqui no canal que vai fazer sentido para o seu momento presente, combinado? Hoje faremos uma leitura sobre relacionamentos amorosos. Mas antes de começar, eu quero já deixar aqui alguns recadinhos. O primeiro que é uma leitura atemporal, portanto, a partir do momento que você se conecta com essa leitura, ela pode reverberar aí no seu campo entre 21 dias até 3 meses. Também é uma leitura coletiva e intuitiva. O que isso quer dizer? Que você vai precisar observar o que faz sentido para você, né? Uma leitura coletiva, são muitas energias, muitas pessoas, nem tudo vai fazer sentido para você, então se conecta com aquilo que fizer sentido para o seu momento presente. O que não fizer sentido, se desconecta, libera para o universo que tá tudo certo. E o último recadinho, gente, é sempre importante ter um papel, caneta ou lápis aí ao seu lado para você ir anotando as coisas, os insights, ou alguma coisa que você sentir que faça sentir, que reverbere aí no seu campo, que possa te ajudar até a próxima leitura, tá bom? As leituras são semanais, então você sentindo aí de ter uma conexão com um dos temas, é só vir aqui no canal, porque semanalmente eu faço leituras para os 3 temas, tá certo? Então é isso, bora para sua leitura. Vou começar aqui com com uma carta de entrada para relacionamentos amorosos, para quem se conectou com essa leitura. Eu também tiro os signos, né? Eu faço antes de começar a leitura, os signos que estão mais conectados com essa leitura, mas isso não quer dizer que se você se conectou com essa leitura, né, que você se conectou com o tema, com a energia que saiu nessa tiragem, que a leitura não seja para você, também pode ser, tá? Já tinha embaralhado, mas senti de embaralhar de novo. Bora lá, relacionamentos amorosos. Qual é a carta? Oráculo de abertura. Relacionamentos amorosos para os queridos consulentes. Já saiu. Para os queridos consulentes. Autoridade. Ela saiu invertida. Eu senti aqui desde o início e saiu no fundo do deck a carta do início, né? Primeira casa, a carta que dá início. Mas ela também saiu invertida, que tá invertida no fundo do deck. Mas vamos lá. Eu senti aqui no início da leitura uma vontade de encontrar alguém, tá? Uma vontade de ter alguém na sua vida, né? É como se você quisesse muito isso, mas é como se você sentisse que tem um mundo de obstáculos aí entre você e esse sol, esse encontro. Que montanhas no fundo da carta, né? Só que assim, gente, se vocês não começam, se vocês não iniciam essa jornada, vocês nunca vão transpor essas montanhas. Então, não adianta querer chegar aqui nesse sol, com esse arco-íris aqui atrás, se vocês não estão se colocando no lugar de buscar essa pessoa especial. Eu vejo que vocês se perdem muito em... como é que eu vou explicar? Em pensamentos, sabe? Sabe aquelas amor utópico, assim? Não é nem amor utópico, mas quando a gente se perde experienciando aquilo no pensamento, mas a gente não vive. Vocês se perdem muito em sonhar, mas não tem ação em busca de, né? Aqui, não tem. Aqui é a carta da autoridade, sabe? É a carta do eu faço acontecer.
Se eu quero, eu faço acontecer. Então, para alguns aqui, falta uma verdade, sabe? Falta vocês bancarem. Eu quero mesmo? Se eu não quero, a gente vai abrir mais aqui, tá? Mas se eu não quero, se eu quero, nesse momento, tá só, assumir isso. E se eu quero, por que eu não tô correndo atrás? Porque eu não tô fazendo a minha parte, né? Eu sinto que existe aqui uma relação. Para alguns, tá? Existe sim na tua programação uma relação muito especial para entrar na sua vida. De alma, né? Mas você precisa entender se nesse momento você quer se abrir para isso ou se você ainda precisa dar um tempo para ficar mais com você, sabe? Qual o coração da leitura, tarô? Ai, acabei de falar, se é para você ficar mais com você ou você se abrir. Aqui tem a Imperatriz, né? Coração da leitura de vocês. A Imperatriz é uma carta venusiana, no meu entender, que ela é venusiana porque ela está conectada a Vênus, né? Aqui no tarô não tem o escudo de Vênus, mas ela está conectada a Vênus. Ela fala muito de alto amor, ela fala muito de nutrição, ela fala muito de estar inteira consigo mesma. Então, ela nutre o outro porque ela é nutrida. Ela nutre o outro porque ela tá inteira com ela. Então, aqui, eu acho que vocês precisam se perguntar se vocês já estão nesse lugar da Imperatriz para poder se abrir para o outro, né? Eu vou pegar a carta que caiu aqui no chão só um instante. Veio o Rei de Pentáculos invertido. O Rei de Pentáculos é aquele que é a autoridade material aqui, né? E de fato a autoridade, que é o que essa carta representa, ela veio invertida, como se vocês não estivessem se sentindo prontos, sabe? Vocês não estivessem se sentindo assim. Como é que eu vou dizer? Aqui eu sinto que é uma coisa do tipo. Não é merecimento, mas há aqui uma cobrança sua com você mesmo de uma perfeição. É isso. Como se vocês não sentissem que vocês estão perfeitos, inteiros, para poder se lançar nessa jornada de buscar uma outra pessoa, né? Vamos ver o que mais aqui. Passado, presente e futuro, por favor, tarô. Para essa história. Passado, presente e futuro. Essa história, por favor. Passado, presente e futuro. Mais uma carta, futuro, por favor. Tá. Desculpa, gente. Passado, tem um As de Copas aqui. Então, o As de Copas, ele traz uma abertura, tá? Ele traz uma abertura. Ou seja, uma disponibilidade emocional. Posso estar me conectando com muitas pessoas que estão solteiras, posso estar me conectando com pessoas que acabaram de se separar e agora estão, num passado recente, se tornaram disponíveis para o amor, né? No presente tem um 4 de copas, invertido. Como se você estivesse remoendo aqui coisas que não deram certo. Aqui tem uma melancolia. Como se você estivesse olhando para o que não deu certo e não estivesse vendo aqui que existem novas possibilidades. Que a vida pode te trazer novas experiências, novos amores, né? Aqui, ó. Tá olhando?
só para o que não deu certo e não para aquilo que pode vir a ser, tá? E no futuro, nós temos um diabo invertido. Por conta dessa sua energia, talvez até de um medo de que coisas se repitam, você precisa tomar cuidado para não entrar em contato com relacionamentos tóxicos, com relacionamentos que não vêm para cocriar algo honesto com você, saudável com você. Então, pelo andar da carruagem aqui dessa leitura, eu diria que sim, que vocês estão no momento de se fortalecerem primeiro, tá? E de chegar aqui nessa imperatriz, porque isso daqui é algo que é o coração da leitura de vocês, então é um lugar muito possível de vocês chegarem. Mas, em primeiro lugar, vocês precisam se nutrir. Entender o que vocês querem. Abandonar aquilo que ficou para trás, aquilo que não deu certo. Se desconectar dessa energia. Porque tem uma abertura para a área de relacionamentos aqui. Mas você não está vivendo essa abertura porque você está numa energia de falta, de escassez aqui. Emocionalmente falando, né? Uma escassez emocional, uma falta emocional. E se você for em busca de algo com essa energia, a tendência é que você encontre pessoas que estão reverberando nessa energia da falta. E aí não vai ser uma relação bacana para você, tá? Porque o seu coração da leitura é uma imperatriz. Não é um diabo invertido. E aqui é uma figura simbólica, arquetípica, né? Não é o diabo cristão lá, tá? Aqui me fala de uma relação tóxica. Muito tóxica. Então você vai continuar repetindo o padrão. Enquanto você não entender que você é merecedora, que você vale a pena, que você merece, enquanto você não entender isso e não colocar isso em prática na matéria, você vai continuar atraindo mais do mesmo. Tá certo? Tarô, me fala aqui, fala aqui desse rei de pentáculos invertido, por favor. Fala aqui desse rei de pentáculos invertido, por favor. Pessoal, eu precisei parar aqui porque minha bateria estava acabando. E aí eu aproveitei e finalizei aqui a leitura de vocês e vou explicar agora. Porque a gente estava falando de relacionamentos tóxicos, né? De enquanto você não se priorizar, fica difícil se abrir para novos relacionamentos. E aí eu pedi aqui para clarificar esse rei de pentáculos que saiu no coração da leitura de vocês junto com a imperatriz e veio aqui o 3 de espadas. Então me mostra realmente que você provavelmente, muitos de vocês provavelmente viveram relacionamentos que deixaram muitas cicatrizes, sabe? Muitas marcas, muitas dores. Vocês foram lesados aqui em muitas relações, roubados, inclusive, em muitas relações, né? Roubados materialmente para alguns, roubados emocionalmente para outros, sabe? E agora eu tô entendendo um pouco esse diabo invertido. Ele poderia ter vindo aqui numa posição bem aspectada, ele veio invertido, né? Mas eu sinto que há uma tendência de vocês de achar que todo mundo, tá? Que é um padrão que se mostra para mim nesse diabo invertido, de achar que todo mundo é igual às pessoas que você encontrou até esse momento, sabe? Não é assim, não é assim, tá? E aí eu pedi aqui um aconselhamento e saiu a clareza. O aconselhamento aqui para que você busque uma clareza, um entendimento sobre esse padrão, sabe? Porque eu sinto muito forte aqui que é um padrão.
é como se roubassem a sua autoridade, como se roubassem o seu lugar sagrado, como se você abrisse mão de quem você é, abrisse mão do seu templo sagrado, que é você mesmo, que é o seu corpo, que é a sua vida, que é aquilo que você quer materializar para você nesse mundo, em prol do outro. É como se isso fosse algo que você aprendeu a fazer dessa maneira, tá? Como se você tivesse que sempre se colocar em segundo plano, né? Como você tivesse sempre que se colocar num lugar de bateria para os outros, sabe? E para você nada, né? Não diria nem segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Como se você não precisasse ser levado em consideração. Então, você ficava amíngua mesmo. E aqui eu posso estar falando de amíngua materialmente, amíngua emocionalmente, pessoas que estavam em relações onde o outro não estava ali emocionalmente, né? Pessoas que estavam em relações onde o outro não colaborava materialmente com aquela relação, ele não tinha atitudes concretas para sustentar aquele relacionamento amoroso. Padrões nesse nível, sabe? Mas foi algo que você aprendeu. Então, eu senti muito forte na leitura de vocês voltarem um pouco para o padrão familiar de vocês. Né? Até assistam, se vocês quiserem, sentirem, a leitura de relacionamento em família, porque aqui tem um padrão, uma crença, algo que é familiar, tá? Algo que vocês trouxeram do campo material, do campo familiar, do campo ancestral de vocês. Esse lugar que você ocupou no âmbito familiar, né? Que você acabou expandindo, levando para relacionamentos amorosos, sabe? Que é como se você não existisse, você só tivesse ali para nutrir os outros. Como se o que é seu é nosso, sabe assim? Uma coisa assim, o que é seu é nosso, né? E não algo que vocês cocriam juntos e que você também é levado em consideração e que você também usufrui daquilo, sabe? Que é construído juntos e você é permitido que você construa, não só permitido, mas respeitam aquilo que é seu espaço, aquilo que é só seu, que você construiu só para você, entende? Aqui é como se quase você não existisse mesmo. Fosse tratada como alguém que tivesse muito já, então você não precisa de mais. O seu lugar é nutrir, o seu lugar é ser bateria para os outros. É ser aquele lugar onde as pessoas chegam, sugam de canudinho e depois vão embora. Mas entendam, porque aqui sai um entendimento de que você precisa ter clareza que esse padrão começa em você. Você se colocou nesse lugar, tá? Não por maldade, mas por um padrão inconsciente aqui. É como se você tivesse sido impedida de construir o seu próprio reino, o seu próprio espaço sagrado, onde só você entra, e isso tivesse em primeiro lugar. Depois, os outros. Como se você não tivesse aprendido a fazer isso, tá? E aí você fica só nutrindo o que tá fora, esperando que quem tá fora nutra você, mas pelo visto isso aqui não aconteceu, né? Porque eu vejo relacionamentos aqui em que você foi roubada, inclusive, né? Roubada. Então eu pedi o aconselhamento saiu aqui clareza, você ter clareza sobre os processos pelos quais você passou, que te colocou num lugar secundário, terciário, enfim, no último lugar. Primeiro todo mundo, depois você, tá? Ter clareza sobre isso. E também saiu como aconselhamento aqui, porque saíram várias cartas invertidas. Saiu o 3 de paus invertido. Saiu o sol invertido. E saiu o 5 de paus. Tá? O 3 de paus invertido fala
Aqui eu sinto que você precisa preservar a sua energia, tanto que saiu o sol invertido aqui, né? Preservar a sua energia e entrar num lugar com esse 5 de paus aqui, de fato proteger o que é seu, proteger a sua energia, proteger a sua verdade, proteger o que é mais, o que tem de mais caro para você, o que tem os seus sonhos, os seus projetos, né? Aqui é proteger. E se você precisar entrar num conflito, né, de se posicionar, não num conflito negativo onde todo mundo perde, mas se você precisar se posicionar em relação a isso, se posicionar. Ok? Por quê? Esse 3 de paus invertido aqui. Ele veio, eu pedi para clarificar, ele veio junto com o 9 de pentáculos. Porque você precisa preservar a sua energia para você entrar em contato com a prosperidade e abundância em termos de relacionamento amoroso que já está disponível para você, já está dentro de você. É você, para você poder co-criar isso, mas primeiro com você mesma. Então você percebe como ela está aqui sozinha, né? Essa heroína está aqui sozinha, fazendo um bom uso das moedas dela, sabe? Tem aqui, eu não sei se isso aqui é uma águia, parece um pombo, né? Mas ela está muito feliz, ela está fazendo bom uso daquilo que ela mesma construiu, daquilo que ela mesma co-criou. Então aqui eu acho que primeiro vocês precisam co-criar um bom relacionamento amoroso com vocês mesmos. Essa leitura está falando muito de alto amor, sabe? E aí saiu o sol invertido e veio um 8 de pentáculos, né? Ou seja, parar de ser luz para os outros no sentido de parar de ser bateria para que os outros construam a vida deles e façam aquilo que eles querem com a sua energia e você fique sem nada. Ajudar é uma coisa, se responsabilizar pela vida dos outros é outra coisa. E no caso aqui, vocês entram num relacionamento amoroso muito para viver a vida do outro, entende? Muito na expectativa de que o outro também te retribua, mas pelo visto aqui, isso não rolou. E aí veio esse 5 de paus, né? Falando, se precisar brigar pelo que é seu, pelo que é importante para você, brigue, no bom sentido, né? Se precisar se afastar de pessoas que não querem cocriar nada de bonito contigo, sabe? Que não querem parceria, elas querem sugar o que é seu, elas não querem ter trabalho, elas querem que você faça por elas, e aí você fica sem nada. Se você tiver que colocar limite, coloque, tá bom? Porque no fundo do deck, gente, veio um 7 de espadas, né? Eu já tinha falado dessa energia aqui de roubo. Aqui tem uma energia de roubo, você foi muitas vezes roubado, enganado, manipulado. E o 7 de espadas, ele faz na calada da noite. Olha só, ele tá ninguém tá vendo o que ele tá fazendo. Então você se conectou com pessoas que faziam nas suas costas. Roubavam nas suas costas. Mas aqui eu sinto que não é só no relacionamento amoroso. Aqui eu sinto que isso começou lá no núcleo familiar. É um padrão, tá? Familiar aqui. Que você aprendeu a agir dessa maneira, como se dissessem para você, o seu lugar nessa família aqui é você ser essa bateria, você ser esse centro de energia, é você doar, 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 né? Porque você já tem muito. Então você não precisa de mais, lógico. O coração da sua leitura veio uma imperatriz. Você já tem muito, você já é próspero, já é abundante, você já tem demais. Então você não precisa de mais. Agora você vai dar para nós aqui, né? Você vai dar para a gente. E nisso de você vai dar para a gente, você não aprendeu a cocriar para você, você não aprendeu a preservar
o que era só seu, sabe? Você não aprendeu a criar, a colocar a sua energia para construir o seu próprio reino, que é o seu próprio reino. Você não tem que colocar ninguém ali dentro. A se priorizar, né? Então você foi para relacionamentos muito no sentido de nutrir o outro, elevar o outro, mas você também esperava receber, só que aqui você não recebeu. Você recebeu pessoas, o que você recebeu em troca foi pessoas roubando ainda mais. Você já doava e o que você recebeu em troca foram pessoas tirando ainda mais, só que na calada da noite, sem você perceber. Relacionamento puramente tóxico aqui. E o que você vai precisar fazer agora é reverter, é ter clareza sobre essa situação, tá? Iluminar essa situação e reverter essa história. Ou seja, como é que você vai reverter? Estabelecendo primeiro um relacionamento com você. Construindo o seu reino, se dando prazer, comprando coisas que te fazem feliz, fazendo coisas que te fazem feliz, curtindo a sua própria companhia, se priorizando nos relacionamentos, se achando merecedora de ter coisas, se achando merecedora de ter aquilo que você quer na sua vida material, de ter aquilo que você quer no seu campo emocional, valorizando o que você já tem e que está em sintonia com essa imperatriz aqui, né? E se nutrindo disso, você vai precisar aprender a voltar, a se reconectar com a imperatriz, porque ela é o arquétipo aqui desse seu jogo. Combinado? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Muita coisa boa vem aí no seu caminho. Quando você virar essa página, você vai entrar numa conexão muito linda com você mesmo, fechando esse ciclo de escassez e abrindo um ciclo de prosperidade e abundância muito poderoso, tá certo? Me conta aqui nos comentários se essa leitura fez sentido para você. Eu achei uma leitura belíssima. Se ela fez sentido para você ou não. Em que momento você tá nessa leitura, tá bom? Eu gosto muito de ler o comentário de vocês e me conectar com o momento presente de vocês, tá? Um forte abraço e até a próxima.